Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que a idade é um fator de discriminação no local de trabalho. Uma em cada 3 pessoas diz já ter sido vítima desse tipo de situação. A maioria são jovens, entre os 18 e os 35 anos, a quem é apontada falta de empenho e de ética. Os especialistas alertam que o idadismo pode colocar em risco a saúde dos trabalhadores e prejudicar o desempenho individual das empresas. Direto ao assunto com o meu próximo convidado, Rui Nunes, professor catedrático de Bioética. Olá, professor, muito bom dia. A forma como as diferentes gerações se relacionam no trabalho é um problema para as empresas? Sim, eu diria que o problema da discriminação, em geral, na sociedade, não apenas no trabalho, ainda é um problema muito sério. Portugal deu passos muito interessantes nessa matéria, sobretudo no pós-25 de Abril, mas continua a haver discriminação em muitos meios, no setor da saúde, da educação, etc., não apenas em razão da idade, mas também devido ao género, ser homem ou mulher, à etnia, ao local de residência, etc. Portanto, há aqui uma falta de cultura ainda totalmente densificada no que respeita às questões precisamente da discriminação ou da ausência dela. E desconfiança dos mais velhos para os mais novos e dos mais novos para os mais velhos? Não, sim, eu creio que o problema é transversal às gerações. Este estudo aponta, e bem, o problema dos jovens sentirem-se discriminados. Mas não menos grave é a discriminação em relação aos mais idosos. E porquê? Porque acompanharam, se calhar, de uma forma menos célere a própria transição digital, enquanto que os mais jovens hoje têm uma inclusão, uma preparação nas novas tecnologias muito mais apurada. E, portanto, eu diria que há problemas sérios de discriminação com base na idade que cobrem todas as gerações. E, provavelmente, este estudo conseguiu evidenciar mais aquilo que se passa com os jovens. Mas é um assunto muito sério que as organizações, todas elas, portanto, não há nenhuma que escape a esta realidade, têm que ter um olhar diferente. E têm que ter um olhar diferente, quer no próprio acesso ao trabalho, quer na evolução das carreiras. A avaliação do desempenho deve ser efetuada pelo mérito e pelo desempenho, não por fatores arbitrários. E, obviamente, temos que evitar situações que ainda acontecem, por exemplo, de assédio moral em relação da idade, ou apenas algumas piadas que se fazem nos dias de hoje, por ser mais novo ou por ser mais velho. Isso tem que acabar porque uma organização, seja uma pequena, uma grande ou um Estado, um país, tem que ser inclusivo geracionalmente. E acredita que vai acabar ou que, pelo contrário, é uma tendência para aumentar? Eu creio que, com bom senso, a tendência é para acabar, pelo menos em Portugal. Portugal tem dado passos muito sérios nestas e noutras matérias. Por exemplo, em matéria de igualdade de género e de não discriminação em razão do género, avançámos imenso na última década. Portanto, estou convencido, se houver bom senso, por um lado, e por outro, uma política de literacia, de educação, de formação, de tomada de consciência, que nenhuma forma de discriminação é aceitável. Também é preciso os portugueses entenderem isto. A questão não é apenas discriminação com base na idade. Quando se abre a porta da discriminação, discrimina-se em muitas áreas diferentes e por motivos muito diferentes. Portanto, este é apenas, digamos assim, um dos pontos de realce deste estudo. Mas eu diria que, no fim da linha, também é preciso que a liderança das organizações, a qualquer nível, tenha esta consciência, porque, no fundo, liderar é mais do que chefiar. E aos líderes compete a tarefa de promover estes valores, estes ideais e de impedir práticas discriminatórias. E, se assim for, eu estou convencido que Portugal vai, ao longo dos próximos anos e na próxima década, ter um resultado diferente nesta matéria. Mais ainda, é fundamental, e alguns países já estão a fazer isso, promover a inclusão digital de todas as gerações. Há programas muito interessantes em vários países, por exemplo, na Coreia do Sul, de inclusão digital acima dos 40 anos, portanto, incluindo as gerações que até não são muito idosas, mas que não são os jovens em matéria digital. Para quê? Para que todos usem a mesma linguagem, utilizem as mesmas ferramentas, não se sintam excluídos e para que possam ajudar coletivamente as organizações e os países a traçarem um futuro melhor para todos.
porque, no fim da linha, uma sociedade tem que ser unida e coesa e não pode haver divisões que muitas vezes são artificiais e que só prejudicam o nosso devir coletivo. Professor Rui Nunes, muito obrigado por ter estado connosco hoje aqui no Bom Dia Portugal. Muito obrigado.